Eu não ia. Eu ia apenas colocar o vídeo do Malafaia detonando o Bolsonaro, mas eu resolvi só entrar para fazer um comentário e apresentar esse vídeo deplorável, esse vídeo nefasto, uma coisa de dar enjoo no estômago de qualquer um ver o que esse cara fala. Silas Malafaia se acha o oráculo da direita, né? Ele se acha o dono da direita agora do Brasil, ele se acha o Olavo de Carvalho, deve morrer de inveja de Olavo de Carvalho, né? Um ego que transborda qualquer copo, tá? E é deplorável essa posição dele logo após as eleições aí. Eu sou obrigado a vir aqui defender, por uma questão de justiça, defender Jair Bolsonaro, desse cara, né? Desse indivíduo que vive de oportunismo há décadas, desde o apoio dele a Lula. Ouçam o que Silas Malafaia disse agora sobre Jair Bolsonaro e veja se não deixa indignado qualquer um, né? Qualquer um. Jair Messias Bolsonaro. Essa, para mim, é a maior decepção. Por quê? Ô, Mônica, a política é feita, um político é reconhecido no mundo político por seus posicionamentos. Qual é a sinalização que Bolsonaro passou? Eu não sou confiável nos meus apoios. E ele não é. Hã? Ele não é. Juntou a fome com a vontade de comer, né? Uma entrevista de Silas Malafaia com Mônica Bergamo, que ostensivamente odeia desde sempre, desde que nasceu, odeia Jair Bolsonaro, né? Porque está, assim, do lado que ela está, todo mundo já sabe, né? Vou falar para o povo. Para o mundo político, ele passou a seguinte mensagem: eu não sou confiável. Quem é que vai fazer aliança com um cara que não é confiável? O que ele fez em São Paulo e no Paraná é uma vergonha. Gente, isso não é papel de um líder da direita de nível maior. Eu apoio o Bolsonaro, mas eu já disse, eu sou aliado e não alienado. Ele tem meu apoio, mas as atitudes dele nessas duas eleições e em São Paulo ficou em cima do muro, fazendo duas sinalizações. Ontem, quando ele deu... Ele tem meu apoio, traduzindo o que ele disse, desde que ele faça o que eu quero que ele faça, desde que ele se alie a Valdemar, desde que se alie a Kassab e se alie a esse sistema que me favorece. É esse o caso. Tenho apoio coisa alguma, né? Eles estão usando Jair Bolsonaro por uma questão de justiça. Todos nós estamos reconhecendo isso, todos nós sabemos disso, né? Aquela resposta que foram perguntar a ele de manhã: vem cá, e se o Nunes não passar, você apoia o Marçal? Contra Boulos, qualquer um. Ele é inteligente, eu apoio ele. Eu falei para ele, eu mandei um zap: você se tornou o maior boca de urna para Marçal. Como você diz que ele é inteligente e apoia um canalha que falsificou documento, que quer dividir a direita e o voto evangélico, que ora fala bem de você e mal, você dá uma palavra dessa? Sabe qual... Ele próprio se contradiz quando ele diz ora fala bem, ora fala mal. É o espelho dele mesmo, que vive ora falando bem de Bolsonaro e agora falando mal de Bolsonaro e detonando com essa intensidade Bolsonaro. E ele não consegue esconder, evidentemente, o ódio que ele tem por tudo quanto é. Não precisaria ser Marçal, poderia ser qualquer personagem que desafiasse o sistema que o alimenta. Foi Pablo Marçal, ele não consegue esconder o ódio psicopata que ele tem por Pablo Marçal, por ter desafiado esse sistema dele, do qual ele participa. Ele gravou um vídeo diariamente, desde que surgiu o Pablo Marçal, para detonar, inventando, mentindo, atacando e metendo pau num candidato que não tinha fundo partidário, que estava como se defender, defendendo a derrubada das contas de Pablo Marçal, tá? É esse personagem aí que fala em posicionamento, e fala sobre e define um líder, segundo ele aí, né? É esse personagem. Não sei se é a sua resposta.
não vai ter segundo turno. Não, ele não vai para o segundo turno porque o povo de São Paulo é um povo honesto que não vai votar em mau caráter. Essa era a resposta dele. Ele não é criança. Sabe o que ele fez? Isso. Jogando para os dois lados. Eu desafio. Entra nas redes de Bolsonaro e dos filhos dele. Entra na rede. Não tem uma palavra sobre São Paulo. É como se a eleição de São Paulo não existisse. Que porcaria de líder é esse? Agora, como é que o senhor define a atitude dele? Covarde? Desonesta? A atitude dele, covarde. Essa é a posição da boa jornalista, né? Essa é a posição da boa jornalista. Ela induz descaradamente, assim, ela coloca lenha na fogueira e joga gasolina por cima, e joga querosene por cima, joga tudo que é inflamável por cima para botar mais fogo no doido que está respondendo, né? É impressionante, né? Omisso, se baseia em redes sociais, não quer se comprometer, fica em cima do muro, sabe? Para ficar bem, sabe com o quê? Com seguidores. Fica bem com seguidores. Covarde, omisso, se baseia em redes sociais, não quer se comprometer, fica em cima do muro, sabe? Para ficar bem, sabe com o quê? Com seguidores. Esse sujeito se esquece convenientemente de como é que Bolsonaro foi eleito em 2018. Foi eleito por causa dos seguidores, foi eleito por causa da internet. Ele se esquece convenientemente porque ele faz a lei eleitoral, a estratégia eleitoral da cabeça dele, é o que ele quer que seja. Ele se transformou, se autotransformou, se sofreu uma metamorfose, onde ele, de pastor, recolhedor de dízimo, tá? Se transformou no dono da direita. A gente viu isso em 7 de setembro, o cara era dono da Avenida Paulista, dono da direita, né? Agora ele é o cara da direita. É impressionante, né? E se arvora ao direito de ficar criticando Jair Bolsonaro, que fez realmente pelo país coisa que esse cara não fez. Aonde é que Silas Malafaia estava quando Bolsonaro ficou 4 anos tomando paulada de imprensa, paulada de todo essa curriola, essa corja que está do lado de Silas Malafaia, os amigos dele, os parceiros dele, que estavam detonando Jair Bolsonaro, que não deixaram Jair Bolsonaro governar, com as coisas boas que ele fez com Paulo Guedes, com a economia, etc. Aonde estava o seu Silas Malafaia nesse momento? Recolhendo dízimo nas igrejas dele, né? É isso. Fica bem com os seguidores. Então, por isso que eu elogio o Tarcísio. Essa é a posição. Claro que você vai elogiar Tarcísio. Líder, né? Não fica atrás de seguidor. Líder, a palavra líder vem da língua vinque. Significa o capitão de um navio, o cara que dá rumo. Silas Malafaia, o erudito. O cara foi presidente da República, é o líder, é o maior líder da direita, ô Mônica. Eu estou falando verdades aqui, você sabe e conhece. O maior líder da direita dá sinais dúbios, confusos, sabe? Quem é? Vou apoiar? Nunes? Marçal? Eu não posso, porque faz parte da intimidade, certo? Eu não posso mostrar conversas, porque eu seria leviano. Mas eu vou dizer para você, nesses últimos... Ele, de forma contraditória, vai ser leviano agora, logo na sequência, né? Eu não posso mostrar conversa. E vejam o que ele vai fazer logo na sequência, se contradizendo totalmente, porque é um fofoqueiro, usa qualquer coisa para seus objetivos, né? Tá? Nos últimos 15 dias, eu bati em Bolsonaro com tanta força no Zap, e sabe por que ele não me bloqueou? E por que não me xingou? Porque ele reconhece que eu sou um cara honesto, sou um apoiador de primeira hora, defendi ele nos momentos mais cruciais de crítica. Ele estava chorando depressivo em Mambucaba, perto de ser preso. Liguei para ele e falei, vai ficar chorando aí? Pronto, está aí o leviano. Nas próprias palavras dele, aí está o leviano se expressando. Tá? Vamos para a rua, cara. Ele chorou 5 minutos comigo no telefone, antes de abrir a boca. No visor como eu estou com você. Falei, não... Porque com medo de ser preso? Hã?
Medo de ser preso? Não é medo. Eu estou dizendo, ele estava depressivo porque as pessoas em volta dele foram tudo presas. E ele estava na iminência de ser, ele estava depressivo, angustiado. Eu falei, vai ficar aí chorando em Mambucaba? Vamos para a rua. Mas como é? Ele estava desnorteado. Como é que vai ser? Deixa comigo. Só preciso que você grave um vídeo para convocar o povo. E ele disse que ele é honesto. O Bolsonaro... Pronto, aí tá. O ego transbordando, a síndrome do Olavo de Carvalho incorporando aí Ele devia ser médium, esse cara. Porque ele incorpora aí o patrono da direita brasileira, né? O que sempre chamaram, com justiça, Olavo de Carvalho, né? Que jamais, inclusive, quis assumir. Esse aí está doido para ser o patrono da direita brasileira, né? Ele incorpora o dono da direita, ele incorpora com esse ego gigantesco que transborda aí, né? O vídeo, tá? É impressionante esse cara. Tem defeito. Duas coisas dele. Ele é humilde, isso é uma coisa dele, E você ele não é um também cara desonesto, não é soberbo. Falou para todo mundo, para a imprensa. Se não fosse o Malafaia, não ia ter manifestação dia 25 de fevereiro. Então ele me respeita. Por quê? Não tinha Brasil se não fosse o Malafaia. Esse cara diante de ministro Alexandre de Moraes como eu. Então, ele me respeita. Agora, eu questionei ele durissimamente por essa postura. O senhor perdeu o respeito por ele? O senhor perdeu o respeito por ele? O senhor perdeu o respeito? Que pergunta inteligente, hein, Mônica Bergamo? Eu vou te explicar por quê. Eu aprendi isso naquilo que são meus princípios. Sabe? Eu aprendi isso com meu sogro e com meu pai. Foram dois caras extraordinários, pastores que eu não chego nem no fiapo de unha deles. Eles me ensinaram assim. Sim. Silas. Recolhiam o dízimo também. Tem direito de errar. Você não pode destruir a história de um homem por causa de um erro. Ele tem direito de errar. Mas foi uma decepção, de qualquer forma, né? Para mim, foi uma... E eu disse para ele, Mônica, eu não estou falando nada para você que eu seria covarde se não dissesse para Bolsonaro. E ele lesse agora o que você escreveu. Sabe? Agora, pastor, eu quero fazer algumas colocações para o senhor, tá? Independente de eu concordar ou discordar do que o senhor está falando, são colocações para saber a sua opinião. As redes, quer dizer, um líder, por mais que seja líder, não tem que ouvir os seus liderados também, porque afinal são as pessoas que vivem a vida no dia a dia. As redes não servem para isso? Olha, o líder pode ouvir, mas ele não pode basear suas decisões pela opinião da maioria ou da minoria. Ele tem que basear suas decisões por seus princípios. 3 coisas que formam um princípio. 3, tá? O que forma um princípio? Crenças, valores e caráter. É isso aqui que são formados o teu princípio e o meu. Então, um líder, olha as redes sociais. Ok. E uma outra coisa de um líder, Mônica, anote. Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, diz assim... Pronto, lá vem o erudito de novo. Os projetos saem em vão. Na multidão de conselheiros, eles se confirmarão. Então, um líder, ouve qualquer um? Não. Quem é que na história esteve do meu lado? Quem é que na história me deu conselhos? No meu aniversário? Mas é claro, quem que esteve a grande presença ao lado da história de Bolsonaro? Silas Malafaia. Silas Malafaia, na verdade, é o responsável, segundo ele mesmo, pelo surgimento da democracia, pelo surgimento de Bolsonaro. Silas Malafaia é responsável por tudo. Quando Cabral pisou no Brasil, tá? Logo em seguida, Silas Malafaia apoiou. Né? Só falta ele dizer isso. Ele é responsável por tudo que acontece na direita. E pelo próprio Bolsonaro, a quem ele desqualifica agora. Né? Ele mandou agora, dia 14 de setembro, ele mandou um vídeo para botar na igreja. Palavras dele, eu tenho o vídeo. Me deu parabéns assim, Malafaia, até hoje você não errou uma. No vídeo de aniversário. Eu não pedi para ele falar isso, eu nem sabia que ele ia gravar. Claro. Então, Mônica, todas as vezes que eu dei um conselho para Bolsonaro, eu não errei uma. Vou errar amanhã, ou daqui a pouco, até hoje. Então, um líder, o que ele faz? Peraí, quem é que tem peso para me aconselhar e eu dizer assim, aceito ou não aceito? Não. Seguia exclusivamente pela maioria de redes sociais. Um líder não pode. Não pode. Um líder não pode. Agora, ele está convenientemente ignorando o constrangimento desde o início em Bolsonaro,
Tá? E esse foi um outro dos grandes... Além, Bolsonaro tem grandes erros, né? Grandes erros. O maior deles talvez seja o de se cercar de canalhas, né? Com raríssimas exceções, como Paulo Guedes e alguns outros aí, né? Tá? Mas Bolsonaro tem essa vocação para se cercar de ratos, entre eles o doutor Silas Malafaia aí, que ignora agora o constrangimento de Bolsonaro, e não poderia ser diferente. Não poderia ser diferente, porque vai contra tudo o que Bolsonaro representou desde 2018, apoiar uma coligação que comandada e ser pressionado e aceitar o comando de Valdemar da Costa Neto, que é ligado a Kassab, que por sua vez é ligado a Alexandre de Moraes, a todo esse sistema, e que por sua vez é ligado a Lula. Tudo isso forma um sistema do qual o senhor Silas Malafaia faz parte. Então, desafiar isso para ele é um crime, né? Segundo ele ignora, inclusive, isso, ignora que Bolsonaro está constrangido. Não deveria ter ficado constrangido. É mais um erro. Deveria ter dado um pé na bunda dessa porra toda, Bolsonaro devia ter feito, porque o ônus, o que ele está pagando de preço por isso, além da perda de milhares de pessoas, tá? Que vão deixar de respeitar Bolsonaro e vão deixar, por razões diferentes do qual o Silas Malafaia está afirmando aí, é evidente e é claro, tá? Mas o Bolsonaro está pagando um preço gigantesco por esse erro, por estar ao lado dessa gente, tá? E agora continua a pagar esse preço e vai pagar um preço muito maior por esse erro gigantesco. É deprimente, deplorável, é de virar o estômago de qualquer um ver Silas Malafaia atacando Jair Bolsonaro dessa forma. Tá? Não se trata de falar mal ou falar bem, ora falar mal, ora falar bem. A nossa posição a respeito de Jair Bolsonaro sempre foi a mesma. Jair Bolsonaro plantou uma semente durante 4 anos, a partir de 2018, que não é esquecida por nós, que está conosco e que seguirá, independente da posição que ele tem hoje, decorrente, eu repito, de um erro enorme que ele fez ao se associar a essa cambada do sistema. Erro, assim, gigantesco, não é o mesmo Jair Bolsonaro que nós conhecemos, continuo a respeitar Jair Bolsonaro, tá? Jamais vou apoiar a posição dele atual, não estou apoiando, tá? A posição dele atual, como todo mundo já sabe, ok? Porque o que aconteceu foi uma vitória do sistema, tá? Que disse claramente, com a manipulação, com o fundo partidário, com 44 milhões, 44, sei lá o que de dinheiro que esses caras despejaram na campanha de Boulos e na campanha de Nunes, que são exatamente a mesma coisa, tirando pequenas maquiagens de marqueteiro, né? Um apenas é o invasor mais burro, que de esquerda assumida, um comunista assumido, que faz questão de posar com terrorista, assassino de crianças lá na Palestina, sair bem na foto e tal, né? E agora diz que não é nada disso, né? Depois da maquiagem. E o outro é um esquerdista dissimulado, né? Não exatamente um esquerdista, mas um oportunista dissimulado que tem uma fachada melhor construída, que é esse lambisgoia do Nunes. Os dois são iguais, exatamente iguais. Os dois representam o sistema, os dois são permitidos pelo sistema. Pablo Marçal jamais teria a chance, de uma forma ou de outra, fosse lá o que fosse, da forma que fosse, ele jamais teria a chance de ir para o segundo turno e jamais teria a chance de ser eleito prefeito de São Paulo, porque ele bateu de frente com esse sistema que esses caras representam, e o sistema controla isso de uma maneira cruel, de uma maneira opressora, de uma maneira autoritária, de uma maneira ditatorial. O sistema só permite os candidatos que ele quer. Portanto, o sistema está dando um recado claro para quem quiser enxergar, claro para quem tiver olhos para enxergar. Não adianta votar em nada, porque vocês vão votar
no candidato que nós quisermos. As eleições só servem para vocês endossarem o nosso candidato, o candidato que vai seguir conosco, dilapidando a cidade de São Paulo, tá? Mantendo todas as taxas de corrupção da cidade, todo o sistema, todo o esquema de corrupção que a gente sabe qual é da cidade de São Paulo. Não há nada aqui nessa cidade que aconteça sem propina, sem grana e sem dar um jeitinho. Nada, nada. Desde pintar um meio-fio, até colocar asfalto, até distribuir água, até coleta de lixo, até o cacho que for. Tudo tem. Esse sistema não permite que nada entre eles e o poder e a grana. Pablo Marçal entrou no meio, bateu de frente e foi riscado do mapa de uma maneira desonesta e indignante para o povo de São Paulo. Fica claro, essa posição minha é uma opinião muito pessoal. Não estou dizendo para ninguém fazer isso, fazer aquilo. Tá? Eu jamais votaria no Nunes, como não vou votar no Nunes mesmo, tá? E muito menos, é claro, em Boulos. Mas, repito, é uma opinião minha, pessoal, não tem nada a ver, não estou... Vocês, o meu conselho para as pessoas é que façam o que a sua consciência indicar. Sua consciência como indivíduo, como pai de família, como cara que pensa nessa cidade e como cara que pensa nesse Brasil, e percebam o que vocês estão fazendo, ou em quem vocês estão votando. Votar em Nunes ou votar em Bolsonaro, para não ficar repetindo essa merda dessa história de teatro das tesouras, tá, que já está cansativo, dá exatamente no mesmo. O sistema já ganhou. O segundo turno é simplesmente uma efetivação do que o sistema quer. Tanto faz que seja eleito Boulos ou Nunes. No fim, na cadeia de comando, na cadeia de poder, na hierarquia, vai dar tudo sempre na mesma. Tudo sempre na mesma. Eles são parceiros. Parceiros como o Aécio foi de Dilma Rousseff, parceiros como foi Fernando Henrique Cardoso de Lula, enquanto dividiam o povo, enquanto polarizavam. Tá? São parceiros. São Paulo já perdeu. Não existe outra forma. Infelizmente, é isso que é extremamente decepcionante. Não há outra forma de se analisar essa situação. Então, nós vimos aí, só para fechar isso aqui, né? Nós vimos aí essa declaração fedorenta de Silas Malafaia, agora atacando Bolsonaro. A estratégia, claro, é jogar Jair Bolsonaro. Marçal, eles acreditam que já tiraram da frente. Pronto, o cara já está eliminado, é uma liderança de direita, falta tirar Nicolas, falta tirar Marcel Van Hatten, mas eles acham que controlam isso aí, né? Vão controlando de uma forma ou de outra. Quem enchia o saco era Marçal, que estava surgindo como uma liderança que poderia eclipsar a liderança de Jair Bolsonaro. Agora, tirar do Marçal é destruir Jair Bolsonaro, tá? Para que o sistema ganhe e não tenha oponente. O PSD, agora, de Kassab, é o maior partido político do Brasil. Não é preciso dizer mais nada, né? Não foi só São Paulo que perdeu. O Brasil inteiro perdeu com esse cenário e com essa situação. Então, fica aí registrada a minha indignação e, como eu disse, a minha posição é muito pessoal. Eu recomendo para as pessoas que pensem, né? Usem a consciência, usem os ensinamentos que tiveram dos pais, dos avós, sobre caráter, sobre ter personalidade e sobre ter convicção e não seguir, tá? Não seguir simplesmente um líder que nem ele mesmo sabe que posição tem. Tá ok? É isso aí. Vamos em frente. Tchau, tchau.